aqui hoje tendo a honra, né, a gente do Projeto Madrinhas e do Projeto Juventude Agroecológica, tendo a honra de receber Dilma Mendes, né, a treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, essa mulher que é pioneira, né, posso dizer pioneira, na luta pelo lugar da mulher no esporte. E no esporte que é o futebol, que é um ambiente extremamente masculino ainda é, né? Que para a mulher hoje está ganhando igual aos homens, ter todas as condições de jogo. E é um prazer recebê-la, que é uma pessoa também de Camaçari, filha de Camaçari. A gente está no Julho das Pretas, né? Então a gente também tem que honrar essa mulher que veio toda com essa garra, com essa ancestralidade, para estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Mas claro que eu vou deixar com os meninos nosso podcast, né? A gente está estreando hoje e claro que vai ser um espaço aberto, né, para outras pessoas, se quiserem vir, quiserem conversar com a gente. A gente tem aqui o pessoal do esporte da Massaranduba, né, do nosso time, o seu presidente Miltinho, porque a gente também quer fazer essa parceria para estar fomentando, divulgando cada vez mais, para que a Massaranduba tenha cada vez mais atividades esportivas e culturais. Então agora eu vou passar a palavra para Érica, que vai começar aí nesse bate-papo com Dilma. E sim, gente, só um minutinho, assim, Dilma a gente se conhece há muito tempo, né, Dilma? Muito, ó, nem vou falar tanto. Não pode não, porque assim, ó, como a gente se conheceu? Eu era assistente social do Banco de Sangue do HGC e eu fazia várias ações para conseguir doadores de sangue. E uma dessas ações era ações esportivas, então a gente organizou, acho que foram uns 2 campeonatos de futsal feminino, não foi? Não foi? Muito legal. Foi muito legal e eu lembro que a equipe de parafuso, sim, que sempre ganhava, não era isso? Sempre ganhava, sempre teve um time muito forte. Muito forte parafuso, então assim, a gente tem essa longa história aí bacana e hoje a gente está aqui se reencontrando nesse outro momento da minha vida. E agora a Érica pode conduzir aí. Bom, Dilma, senhora Dilma, pode chamar de Dilma? Pode chamar de você Pronto, também. Dilma. Os jovens sempre estão certos. Pronto. Antes de tudo, é um prazer sua presença aqui no nosso projeto. É um prazer conhecer a senhora, um ícone do futebol, né? E por que não dar uma introduçãozinha sobre a sua jornada? O que levou a senhora a chegar até aqui? Suas inspirações, sua carreira? Bom, meu nome é Dilma Mendes, eu sou filha de Camaçari. Nasci aqui, né, há mais de 60 anos. E antes até da gente falar um pouco disso, eu queria voltar e dizer que sempre foi um prazer, né, a gente fazer esses trabalhos de ações sociais, pelo projeto social que nós temos até hoje. E a gente fica muito feliz, né, por poder estar ajudando e contribuindo com o outro, né. Mas assim, eu nasci aqui, eu sempre gostei de jogar futebol. Mas eu nasci numa época de proibição, né? Existia, poucas pessoas até sabem disso, de que existia uma lei, o Getúlio Vargas, que proibia as mulheres de jogar futebol no Brasil. Então a gente tinha a polícia atrás da gente. Então hoje eu me considero uma pessoa extremamente estrategista, porque naquela época eu tinha que ter várias estratégias para eu poder jogar, porque sempre foi meu sonho, né? Eu costumo sempre reafirmar que eu sou de uma família de 5 homens e 2 mulheres. E minha irmã era mais velha. Então eu não convenci, foi um jogo que eu adorei perder, porque eu não consegui fazer meus irmãos brincarem de boneca comigo. E eles sim fizeram eu gostar de jogar de futebol, né? Porque eu não tinha meninas na rua para brincar comigo, então eu tinha que brincar com eles. Então minha trajetória, ela parte daí de ser apaixonada pelo esporte, porque encontrei no esporte mecanismo que me deixava feliz, que me deixava com saúde, e que me dava a sensação de oportunidade para sair daquele momento que a gente vivia, que era gostar de fazer o esporte e não poder porque existia uma lei, que naquela época eu não tinha essa noção de que tinha lei que proibia, né? E eu sempre me perguntava, por que a polícia corre atrás de mim para me prender? Se a polícia é só para prender quem faz coisa errada. Porque a gente foi criado dessa forma. E depois é que eu fui entender que existia uma lei que proibia as mulheres de jogar.
E hoje, o nosso papel hoje, e de sempre, há muito tempo atrás, é que a gente consiga que mulheres, né, possam fazer o que querem, dentro de cada responsabilidade, de cada setor, mas que elas possam ter a liberdade de escolha. E é dessa forma que a gente segue. Obrigada. Bom, meu nome é Daniel, é um prazer estar te conhecendo, né? Eu sou um dos educandos aqui do projeto Madrinhas, parceria Juventude Agroecológica, e trazendo assim um pouco mais para o aspecto profissional da sua carreira, agora, né, que você está tendo desenvolvimento político e tal, eu gostaria de saber qual rumo que você pretende tomar e seguir aqui no Camaçari. Bom, eu sempre sonhei, né, sozinha, mas hoje, para realizar alguns sonhos da nossa vida, a gente precisa ter pessoas que acreditam na gente. Então eu não cheguei na seleção brasileira sozinha, né? Eu em 2000, só para você ter uma ideia, no ano de 2000 eu resolvi sair da minha zona de conforto porque eu era treinadora de mulheres, de meninas, né? Então a gente já tinha na Bahia vencido todas as competições. E aí eu falei, eu preciso ajudar o esporte de mulheres, né? Na minha cidade e no meu estado. E no ano de 2000 eu fiz minha transição para ser treinadora de homens. E por incrível que pareça, assim, eu ia para as competições, tinham 20 clubes na competição, desde Flamengo, Grêmio, Fluminense, clubes grandes, e a gente estava lá e geralmente quando a gente chegava assim, quem é o treinador da Bahia, né, de Camaçari? Aí é uma mulher, né? Então o pessoal assustava. E aí a gente foi conquistando esse espaço, né? Não foi fácil, primeiro para os homens entenderem que uma mulher pode entender de esquema tático, né? De que forma tem que jogar, e a obediência tática, né? Porque nós fomos criados, os homens foram criados para jogar futebol, e as mulheres nasceram para brincar de boneca. E eu estava justamente quebrando esses paradigmas, esse tabu. E foi daí que eu, nessa minha transição de poder ajudar o esporte de mulheres, e em especial o futebol, que eu resolvi sair de cena como treinadora, e doeu muito, né? Eu fui jogadora, tive várias lesões, e aí eu falei, não vou sair do ambiente do esporte, e fui ser treinadora. Mas tudo isso é estudando. Não pense que só jogar ou treinar, a gente não precisa de ter conhecimento, a gente precisa de continuar estudando. E eu estudei futebol, né? Muitas vezes a internet está aí aberta para todo mundo, mas a gente precisa realmente estudar, principalmente você enquanto mulher e eu enquanto mulher, para entender, para que diga ao cara, ao atleta, o que é que ele tem que fazer, né? Porque ele já nasceu jogando futebol. E aí eu tive esse feeling e essa ousadia, vamos dizer assim, de ser treinadora de homens. Entrar em campo e fui para as competições, né, várias competições, e em 2018, né, eu tive um convite para ser treinadora da seleção brasileira feminina. Mas eu disse para eles que eu tinha um sonho em Camaçari e uma meta de que eu precisava mostrar para as pessoas e deixar essa ponta de esperança, que a gente não precisa sair da nossa cidade, que a gente não precisa passar fome como eu passei quando fui jogadora, para ser alguém. A gente pode estar montando isso aqui, pode estar fazendo isso aqui, a gente pode ter atletas de Camaçari na seleção brasileira, vivendo e jogando na Bahia, em Camaçari, para a gente não ter as dificuldades que eu tive quando saí. Porque muitas vezes meu pai me ligava, eu estava jogando em São Paulo, meu pai me ligava e falava, tá tudo bem? Eu tinha que dizer que tá tudo bem, senão ele mandava eu voltar, né? Mas eu estava lá pegando um tomate, cortando e fritando para ser o meu bife, eu comer com arroz. Então eu precisava estar aqui para dizer isso. E foi isso que aconteceu. Em 2018, final de 2018, eles me convidaram e eu fiz essa proposta para eles. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai repensar e depois ele diz. E foi aí que eu consegui, eles me fizeram uma proposta, porque eu não podia levar meu auxiliar técnico, meu preparador físico. São as escolhas que a gente faz, que a gente perde de um lado, mas ganha do outro. Mas era para um projeto maior. Implantar em Camaçari de que a gente pode ser a melhor do mundo, como eu fui em 2023, ser campeã mundial, né? E agora, né, essa semana, tetracampeã das Américas,
né, jogando dentro da Argentina, contra a Argentina, como a gente foi para a Espanha, jogando contra a Espanha, dentro da Espanha, e vivendo e morando em Camaçari. Eu acho que não tem coisa melhor do que você estar falando e estar agindo, trazendo suas ações muito próximas ao que você fala. Porque o que a gente tem muito, e que isso fica até difícil para todos nós, é que a gente tem muita fala, mas as ações ficam muito distantes dessas falas. E a gente precisa hoje dizer à juventude, dizer aos iniciantes do esporte que existe isso e que pode ser feito dentro de Camaçari. Nada. Então, como a senhora comentou sobre as suas lesões que você sofreu durante o futebol, que se enquadra aí nos desafios de passar fome e tudo mais, que você sofreu machismo, o que você diria que foi assim, sua figura emblemática dentro dessa sua jornada que lhe permitiu ter essa determinação para continuar? Eu acho que não tem outra coisa a não ser a família, né? Eu sempre reafirmo que minha mãe, até por ela ter sido criada para ser uma mulher que tem que casar, ter filhos, tomar conta da comida, de fazer, de lavar a roupa, ela sempre foi contra. Mas eu tive exatamente um homem, que foi meu pai, que me deu toda essa estrutura. A gente tinha acordos, a gente tinha acertos, que só era eu e ele. Então minha mãe, assim, ele muitas vezes escondia de minha mãe de que eu estava jogando. Então, assim, minha mãe dizia o horário que eu tinha que chegar em casa e a gente combinava, né? E aí, antes de chegar em casa, eu assoviava para ele, que a gente tinha um código, né? De assoviar para ele, para que quando minha mãe fosse abrir a porta, se eu passasse do horário, se eu não passasse do horário, eu lá batia a porta. Mas quando geralmente o jogo era em outro local e que eu tinha que chegar tarde, eu já combinava com ele, né? Porque ele tinha aqueles relógios das antigas lá, meu pai ia atrasar um pouquinho o relógio, porque naquele dia eu não ia apanhar, né? Porque se eu passasse da hora, era uma surra certa, né? Não tinha esse negócio não, de bullying, essas coisas daquela época não, era palmatória mesmo, as orelhas cresceu muito, a gente não tinha muito dessa coisa não, mas entendia, né? Muito tempo depois, lógico, de que ela foi criada daquela forma, né? E a gente, graças a Deus, por incrível que pareça, aos 96 anos, a gente teve uns papos muito legal e aos 96 anos ela veio descobrir que meu pai morreu com 65 anos e eu fiquei cuidando dela, né? E aos 96 anos, nesse bate-papo da gente, está na hora de eu contar tudo o que aconteceu. Ela, não acredito que vocês faziam isso comigo, eu fazia, minha mãe. A gente fazia isso, dona Ilza, ela começou a dar risada, falei assim, eu até imaginava, porque você era muito certinha de chegar no horário, né? Então isso, por incrível que pareça, a gente sofreu muito racismo, preconceito, naquela época, né? A gente recebeu muito, muito mesmo. E a gente viveu a proibição, juntamente com o preconceito, e depois ainda teve a questão de você sofrer racismo, né? Porque eu fui jogar em Salvador, na época, e o time que eu jogava, ele, em alguns clubes sociais de grande porte de Salvador, ele não permitia que negros entrassem pela porta da frente, né? Então eu sempre fui de batalhar isso, de ir para a porta e dizer, não, todo mundo vai entrar aí. Eu já entrei uma vez por lá, mas não é admitido que vocês convidaram a gente para jogar e sabia que 90% do nosso time, que era Ipiranga de Salvador, eram mulheres negras, né? Então, como é que umas vai passar por aí e as outras têm que ir pelo portão do fundo? Então, a gente criou e teve uma nova batalha, né? Foi a batalha da proibição, a batalha do preconceito da mulher jogar futebol e depois ainda o racismo, né? Tanto que eu sempre digo assim, né? Enquanto mulher, a gente precisa sempre reafirmar de que a gente não é só mulher só em março, né? E nem negro só em novembro. A gente é mulher o tempo inteiro. E como mulher a gente tem que estar lutando o tempo inteiro, né? Para que a gente possa ter esse espaço e esse protagonismo que nós merecemos. Bom, Dilma, você falando surgiu uma dúvida nesse foco, sobre ser mulher. Quem você diria que foi uma mulher muito importante para você, sabe, na questão de se inspirar, de ser alguém que você se inspira como mulher? Olha, para ser sincero para você, assim, no início da minha carreira, e eu nunca tive como atleta, como
mulher no esporte. Eu nunca tive uma mulher lá atrás que eu pudesse me inspirar. Mas eu tive exatamente um homem que acho que inspira todos nós até hoje, né, dentro do esporte, que é Pelé. Porque ele era um homem negro, né, ele saiu da periferia, né, como nós saímos, eu enquanto mulher, né, eu não tive uma vida muito fácil, né, e eu via muito meu pai no dia que tinha, eu tenho vergonha de dizer isso, de muitas vezes eu ouvi meu pai dizer, hoje eu não quero tomar café não, porque eu estou fazendo jejum, e depois eu descobri de que ele deixava o café para os filhos tomarem, né, então eu não tive uma mulher na minha época, é importante dizer que eu tenho 60, vou fazer 61 anos, eu não tive mulheres que me inspirassem lá atrás para que eu pudesse ser uma grande jogadora. Era sempre os meninos mesmo, aprender na tora. Os meninos batendo e eu dizendo que não está doendo, porque se disser que está doendo eles não deixavam eu jogar de novo. E eles tombarem até o dia que eu fui escolhida para jogar. Mas isso é um processo. É como eu digo assim, ninguém nasce e ninguém acorda melhor do mundo. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que ter estratégia. E isso tudo eu tive que fazer, claro, com a ajuda de meu pai, que me ajudou muito em relação a isso, né? Mas hoje você é inspiração, né? Com certeza. Agradeço demais. Primeiramente, boa tarde. Doutor Reis, presidente de futebol, Clube Partido Inteiro. Venho aqui fazer uma pergunta para a senhora. A partir do momento que a senhora, na candidatura da senhora, né, a senhora foi contemplada, qual o projeto que a senhora tem para desenvolver na comunidade? Eu tenho sonhos, sempre tive enquanto moradora, enquanto camaçariense, de cuidar do esporte. Acho que fazer esporte, qualquer um de nós vai fazer esporte, em qualquer lugar. Se o senhor não é do vôlei, mas se der uma bola de vôlei para o senhor vai botar uma criança para fazer vôlei. Mas, se for para o senhor cuidar da modalidade de vôlei, o senhor vai precisar de mais coisas. Então a gente precisa de pessoas na nossa cidade que cuidem do esporte. A gente avançou muito no esporte em Camaçari, mas a gente precisa hoje de fazer, desmembrar o esporte. A gente não pode ter um esporte em Camaçari em uma localidade só, né? A gente sabe que a Secretaria de Esporte, ela não consegue humanamente chegar em todos os lugares, então a gente precisa desmembrar o esporte. A gente tem que ver as pessoas dos bairros que fazem o esporte e fortalecer essas pessoas do bairro que já fazem o esporte, porque é eles que estão aqui cuidando daqueles para não ter, não só do esporte, mas do lado social, do desvio de comportamento dessas crianças, desses adolescentes, né? Porque a gente vive não só em Camaçari, mas no país, né? Precisando de pessoas e projetos que possam ocupar esses espaços. Então a gente não vive de promessas, a gente tem que viver de compromissos. Mas primeiro esse compromisso tem que ser com a gente. E quando a gente se compromete com o esporte do qual eu me comprometi desde lá de trás, né, dizer assim, ó, eu vou ser dentro do esporte uma referência dentro do esporte, porque eu preciso dizer que não é fácil, né, mas para que outros tenham a esperança de que isso aqui que nós podemos juntos fazer essa mudança, né? Então é dentro dessas propostas que a gente vai fazer a nossa caminhada com sonhos, né? É um sonho que eu sonhei um dia, mas você sabe que todo sonho ele precisa de pessoas que acreditam nesse sonho, né? Eu tive um projeto social que várias pessoas acreditaram nesse sonho e a gente chegou. Eu tenho um time masculino, por exemplo, que o senhor também trabalha com masculino. Tem um time masculino que hoje é 4 vezes campeão baiano, né, do futebol 7, é o Camaçari F7, 4 vezes campeão baiano. A gente teve já 3 atletas convocados para a seleção brasileira, inclusive um de Camaçari. Eu não sou a treinadora do masculino, né, mora ali na Bomba, o Miller,
A gente teve e tem a Tatiele, que passou pelo nosso projeto, que hoje joga no exterior. A gente tem várias atletas nossas que jogam hoje no exterior diante desse papel que a gente faz, de mostrar para Camaçari e para o mundo. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi viver e morar em Camaçari. Porque a gente precisa dizer para as pessoas que é possível sonhar aqui, realizar aqui. Então é dentro dessa proposta que a gente vai continuar sonhando, e vai continuar batalhando e pedindo a Camaçari que acredite que a gente pode fazer a mudança. Tilma, ser um pouco mais direto sobre o assunto, sobre você se candidatar. O esporte ele é muito importante, mas a gente também sabe que Camaçari não é só esporte. Sim. O esporte ele também é educação. Sobre o fator educação aqui dentro da cidade de Camaçari, o que você poderia propor, trazer para a gente? Olha, é importante dizer que a minha bandeira ela vai pelo esporte. A gente sabe que a gente realizando o sonho de um dia poder estar num lugar de representatividade nesse município, a gente sabe que a gente precisa estar atingindo todos os outros segmentos, a saúde, né? Mas eu ainda digo para você que a gente precisa avançar em vários setores, lógico. A gente não vai fazer milagres, né? Mas que a gente precisa avançar, a gente precisa. Mas eu lhe digo o seguinte, que o esporte hoje, ele já trabalha com a educação, ele tem o viés da educação. Hoje o nosso time de futsal hoje, de Camaçari, ele hoje é representado por 2 faculdades em Salvador. Né? Porque a gente tem hoje 2 atletas nossas que estão estudando no exterior, e a gente tem essas parcerias. A gente não empresaria atleta, mas a gente tem parcerias educacionais, né, de fazer viver. A prova disso é o próprio, né, Flávio, que foi meu atleta. Flávio foi meu atleta desde a adolescência. E Flávio Matos, e por incrível que pareça, ele foi estudar nos Estados Unidos diante de uma bolsa que o nosso projeto conseguiu para poder ele jogar lá. Então ele foi como jogador nos Estados Unidos, se formou, voltou, né? Mas foi diante desse projeto social que a gente tem, né, de muitos anos. Então a gente sabe que a gente precisa avançar não só na educação, na saúde, que é um problema muito maior do que o município. A gente precisa ter esse conjunto de caminhada, né? Não só no município, como estadual e como federal, para que a gente possa avançar muito mais nessa caminhada. Mas a gente sabe o papel do esporte dentro disso tudo, porque também é uma prevenção. Eu acho que se a gente botar todos esses, a prática do esporte, a gente vai ter menos pessoas doentes. Eu sou... Eu treino na escolinha, né, divisão de base de esporte, e vários adolescentes também queriam saber qual conselho você daria pra gente que está iniciando, que está querendo esse percurso de futebol. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é parabenizar a Gel pelo trabalho que ele tem em Camaçari, importantíssimo o projeto. Mas assim, todo atleta ele precisa estudar, ele precisa ter conhecimento. Porque se ele estuda, ele fica aberto a tudo que vem a ele. Até num contrato que você vai assinar, você vai se preocupar naquelas entrelinhas. Né? O que é que você está assinando, o que é que você está fazendo. E para isso você precisa saber ler. Se você vai para um clube, o clube é bem diferente do que os projetos sociais que a gente tem. Né? Essa transição da linguagem, né? Para você não ficar assustado. Então, se você está numa faculdade, se você está estudando, né? E pensa em estudar, porque hoje, com estudo já é muito difícil. Sem o estudo é pior ainda. Então, a gente precisa ter atletas, que eu sempre digo assim, é muito diferente ser jogador e ser atleta. Eu falo assim, porque eu sou focado para ser atleta. Eu sempre tiro assim, essa questão do nome focado, eu tiro. Tem a disciplina. A disciplina ela não muda. O foco você muda. Dentro da minha concepção de treinador. Então, disciplina. Então, o que é que eu quero? Eu quero jogar futebol. Mas eu preciso de quê? De estudar. Porque hoje,
para você ser um atleta profissional, diante de tantas pessoas fazendo a prática do futebol e tantos meninos fazendo a prática do futebol, não digo nem tantas meninas, é 1 em 1000 para ser um jogador profissional. Então você precisa estar orientando ele que ele precisa estudar, porque ele pode ser também um jogador universitário e ele ir com a seleção brasileira como um atleta universitário. Então o que mais eu chamo a atenção no nosso projeto, a primeira coisa que a gente procura ver é onde está estudando, bolsa, vou procurar bolsa para aquelas e aqueles que estão fazendo já o 3º ano, né, para fazer essa proposta de estudar, porque sem isso aí fica difícil, fica muito difícil, porque assim, é 1 em 1000 para ser um jogador profissional que possa sobreviver. Porque hoje você está ali ganhando 300, não tem como você sustentar você e sua família lá com 20 anos já casado com 300 e 400 reais. Então é 1 em 1000. Então acho que a sugestão, porque conselho para atleta é muito difícil ele entender. Eu prefiro dar sugestões, porque o atleta ele não ouve conselho. A gente precisa ser real. Você é jovem e a gente precisa trazer a realidade, nada de camuflar. Eu nunca fui de camuflar nada, de dizer uma coisa e pensar outra. O atleta ele não ouve conselho. Você diz a ele o que é bom para ele. O bom para você é isso, você escolhe. Porque tudo na vida é uma escolha, né? Com certeza. E você, assim, você tá falando conselho, né? Mas tem outros tipos de conselho. Sim. Que são os conselhos que a gente chama de controle social. Que são os conselhos, né? Que eu acho que os meninos podem fazer parte também. Que são os conselhos de política. Fiscalizam as políticas que propõem. O que você acha dos conselhos de política, né? Porque a gente sabe que hoje no esporte tem um conselho de esporte, né? Tem a secretaria, que faz a gestão da política de esporte, e tem o conselho. E o que você tem a falar sobre isso, sobre os conselhos de controle social? Bom, eu vou me apegar um pouquinho ao conselho. O conselho ele é importante, é bem diferente de eu estar falando para você sobre um conselho que eu estou lhe dando e um conselho estruturado para ter leis que possam contribuir e ajudar com cada segmento, seja o social, seja o esportivo, seja o do idoso, né? Então, assim, hoje Camaçari, eu quando tive a passagem pela secretaria por 6 meses, eu entendi da importância de ter o Conselho de Esporte no município. Nós tínhamos na secretaria o Conselho da Juventude, mas o Conselho da Juventude, ele não contemplava alguns atletas, porque nós temos atletas hoje, por exemplo, nós temos 44 modalidades no município hoje. E nós temos modalidades como, vou dar só como exemplo a GR, que tem meninas de 6 anos que são campeãs baianas. E que, enquanto a gente tem o Conselho da Juventude, ela não enquadra na exigência do Conselho da Juventude, que é a partir dos 16, se eu não me engano, aos 29 anos. Então ela não se enquadrava. Quando eu entrei na secretaria, eu instituí, né, o Conselho de Esporte do município. A gente procurou, como a gente estava dentro de uma pandemia, a gente procurou deixar todo ele arrumado, né, para em 2021, já com a presença do secretário Jorge Coveiro, encaminhar essa eleição do Conselho. Agora a gente precisa, é o nosso sonho, é a nossa meta, é a nossa bandeira de fazer funcionar o Conselho de Esporte, porque o Conselho de Esporte e o fundo, né, do esporte, a gente pode estar justamente contribuindo com as escolinhas de iniciação do município, como os atletas que precisam viajar, porque hoje a gente vive um esporte que muitas vezes tem que ficar pedindo, ou fazendo vaquinha, ou fazendo... Então a gente precisa, eu por ter vivido isso, a gente não quer em nenhum momento no futuro passar por isso, né? E ver os nossos atletas, e os nossos futuros atletas como pedinte, né? Mas eu acho de extrema importância qualquer tipo de conselho existente, contanto que eles tenham essa característica de políticas públicas da onde ele se propôs a fazer. Porque o que a gente tem muito hoje é vários conselhos e muita vaidade. Né? Então isso não funciona.
A gente agradece muito. Tem mais alguma pergunta, menina? Eu tenho. Então tá. Não, é porque é algo que realmente, seguindo sobre o conselho que ela falou, sobre fazer investimento nas escolinhas e tal, mas a gente não adianta de nada se a gente investir nas escolinhas e não tiver uma infraestrutura para eles poderem treinarem, por exemplo, os campos, espaços, áreas abertas. Por exemplo, o campo da gente aqui não pode nem se chamar de campo, a única coisa que tem é uma trave e só. Você traria algo pra gente, sabe? É uma das coisas que, assim, é importante dizer que... Sim, mas que tal ela conhecer o campo? Também. Mas é importante dizer assim... Ótimo. Eu Porque a gente vou, já pode ir, porque eu vou, mas assim, ela é conhecer importante dizer a gestão de Arinaldo, o quanto de campos ele conseguiu fazer, né? Mas A gente estava falando agora de um campo que chegou, por exemplo, assim, a gente não tinha, no Parque Verde, por exemplo, não tinha um campo telado, com vestiário, com uma pista de... Eu estou dando um exemplo só o mais próximo aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar essa demanda, né, junto com vocês, e a gente está indo, porque lá é aberto para isso. A secretária Geo Cardim é uma pessoa extremamente atenciosa e que não precisa vocês irem com ninguém. Se vocês hoje jovens fizerem um ofício e vai lá fazendo essa reivindicação, é isso que a gente precisa, como você acabou de dizer lá, a gente conversando, né, de ter essa visão crítica de vocês jovens. E eu sei que o trabalho que vocês fazem aqui, é possível vocês avançarem nessas demandas de vocês. Eu não estou lhe dizendo que eu não vou estar junto com vocês, não, porque você está tocando num assunto que bate no meu coração, né, porque é o esporte. Né? Talvez até eu podia até lhe falar assim, falar da saúde, eu vou buscar alguém. Porque a gente precisa dizer assim, isso eu vou buscar, mas isso aqui eu vou precisar de ajuda de alguém que saiba, sabe? A gente precisa dizer para as pessoas que nesse quadrado é meu, mas esse outro quadrado não é meu não, mas eu vou buscar as pessoas que saibam para me ajudar aqui. A gente precisa ter essa sensibilidade, essa verdade. Então quando você fala do campo, eu vou lá agora olhar. E tenha certeza que independente de qualquer coisa, a gente vai montar um ofício aqui, levar para a Geo Cardim, e tenha certeza que ela vai dar atenção a isso. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Arinaldo ele trouxe em campo vários projetos sim, mas foi só para os principais bairros. Os bairros que são mais de ponta, mais excluídos, ele simplesmente excluiu, literalmente. Por exemplo, aqui nunca chegou nada dele. Por exemplo, o campo da Mangaba também não teve nada. Se a gente for ver na Gleba, ela tem reforma, mas outro campo de lá de baixo ele esqueceu literalmente. A Gleba ela tem 2 campos. Aí eu vou lhe dizer o seguinte, o Cristo Redentor é um bairro, e lá tem uma praça e um campo. O Montenegro é um bairro bem afastado, lá tem um campo telado. Estou lhe dando só alguns exemplos, a gente não... Mas tá dando esperança. Estou lhe dando... São bairros mais reconhecidos ainda. Não, porque o Montenegro, aí eu preciso saber assim, como é que foi encaminhado isso? Então é uma coisa que a gente precisa estar conversando. Porque tem vários bairros, o prefeito é um prefeito do povo. E eu posso lhe dizer isso porque eu tenho 40 anos de prefeitura, morando em Camaçari, vem em Camaçari, precisava de que alguém me enxergasse como filha de Camaçari, como batalhador. E ele foi o único que me enxergou. Mas ele me enxergou por quê? Ele saiu da feira. Ele é um feirante. Então por isso que eu estou lhe dizendo assim, que ele sempre diz a gente, não me defenda, compare e mostre. E eu estou lhe dizendo isso. Eu quando assumi a secretaria, a única coisa que eu falei para ele foi assim, deixa eu ir nos bairros que precisam de políticas públicas, mas não tem equipamentos públicos. E a gente foi nesses bairros. Eu estou lhe dizendo que a gente, assim, a gente foi em bairros como Barra de Pujuca, num lugar lá que, pelo amor de Deus, a gente conseguiu fazer. Teve lugares da comunidade, né? Só tinha o campo, nem a trave tinha. A gente vai botar a trave, mas depois a gente vai fazer isso. Camaçari tem um território bem grande, né? Então, só de costa a gente tem mais de 42 quilômetros. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, vamos estar juntos nessa batalha. Não tenha dúvida que a gente vai estar junto. Se é o campo, nós vamos buscar esse campo. Para que em algum momento você diga assim, agora não é só o campo, a gente está vendo a sintética. Porque os outros campos que nunca teve. E você acha que é melhor essa coisa dos campos de grama sintética? Depende muito, né, de quem vai estar cuidando desse campo, né? Mas eu gosto muito, né? Eu sou da área do futebol 7, que é jogado em sintético. Eu acho melhor ter os dois, assim, porque eu acho que o campo também com
Um campo Vai do estilo mesmo, né? de jogo, é mais pessoal, né? É uma opinião bem pessoal. É porque, na verdade, assim, se você tem um campo sintético, ele lhe dá um ar mais elitizado, né? Você não vai ter a areia para sujar sua roupa. Tem todo um processo de chuva, né, se for bem feito, né? A gente veio da Argentina agora, no último dia a gente tava, a sensação era 3 graus, com chuva, trovoada, e não tem modificação de jogo nenhum, porque o campo não tem condições, porque era sintético. Infiltração, né? Sim, falando da Argentina, gente, como foi ganhar mais uma vez a Copa América? Um jogo de cada vez, né? Mas assim, ganhar da Argentina, na Argentina, É mais que um troféu, é né? mais. A gente sabe que jogar com a Argentina, até jogo de botão, é coisa séria. Mas assim, foi um momento muito legal, porque eu revivi uma coisa na minha vida que, vamos dizer, mais de 20 anos, né? A Formiga voltar a jogar comigo. A última vez que Formiga jogou comigo, ela tinha 16 anos. A gente foi para uma competição, porque as pessoas sabem, eu criei Formiga, né? Eu dividi com a mãe dela dos 9 aos 12 anos, porque ela fazia escola, mas depois eu tirei Formiga e ela veio morar comigo. Hoje ela me chama de mãe, né? E aos 16 anos, a gente foi para o Campeonato Brasileiro, e ela tinha a convocação da seleção brasileira para ir para Atlanta, né, em 1996, e foi a última vez que eu ganhei um título com Formiga, foi justamente aqui na Bahia, as mulheres, né, trazendo um título para a Bahia de campeão brasileiro de futsal. E aí foi mais do que um presente, né, eu fiz o convite para ela foi jogar comigo, e aí agora na Argentina ela jogou, né, comigo, então depois de tanto tempo que a gente ser campeão de novo, foi uma sensação realmente Contra a Argentina na Argentina. contra a Argentina e na Argentina. Muito bom. Então, a gente, assim, te agradece esse bate-papo, viu, Dilma? Você tá vindo aqui. Foi legal nosso reencontro, mas, né? A gente sempre fez coisas boas juntas, Não é? né? Pode fazer mais. Pode. E vamos E fazer. vamos fazer. Então, assim, como a gente está com esse processo com os meninos, deles irem conhecer seu território primeiro, identificar os problemas, eles fizeram um vídeo falando, né, da eliminação, do lixo, né, mais o quê? Sobre deficiência pública. Das deficiências públicas da comunidade. E como hoje é o esporte, então a gente convida você para ir até o campo. Vamos sim. Vamos? Vamos. Então bora lá.